Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Com o vídeo de hoje, eu pretendo falar um pouco sobre pavis. Tá? O tema da aula de hoje vai ser sobre pavis, então vou estar explicando para vocês a maneira que eu utilizo para poder fazer aqui uma leitura de pavis, tá? Em cada vela. Então, para iniciar, eu preciso falar, tá? Sobre algo que é primordial na leitura de velas antes de nós pudermos fazer algum tipo de operação. Então, cada vela nos conta uma história, beleza? Ó, tenho aqui uma vela que a gente chama de spinning top, tá? Spinning top vendedor. Essa vela, ela me conta aqui a história, tá? Por trás dessa movimentação, para que ela tenha fechado dessa maneira. Essa vela, ela passou por 4 processos, tá? Então, primeiramente, eu tive aqui, ó, uma abertura, tá? Ó, abertura de vela, beleza? Eu tive a mínima com a qual essa vela foi capaz de chegar, tá? Então aqui eu tenho a mínima, beleza? Aqui eu tenho a máxima que essa vela foi capaz de fazer, tá? Eu tenho a máxima e eu tenho aqui o preço de fechamento dessa vela, tá? Fechamento. Então, a movimentação dessa vela, ela funcionou da seguinte maneira, ó. Ela primeiro abriu, tá? Ela teve ali o ponto de abertura, beleza? O comprador entrou, tá? Fazendo ali a máxima. Logo após isso, o vendedor entrou a partir daquela máxima e empurrou o preço lá embaixo, beleza? Novamente eu tive uma entrada de compradores a partir dessa mínima, tá? Que rejeitou esse movimento a partir desse ponto. E eu tive o fechamento dessa vela bem aqui, tá? Então, essa vela fez esse movimento. Ela abriu, o comprador entrou, tá? Levou o preço à máxima, que foi esse ponto. O vendedor, a partir daqui, entrou nessa vela, tá? A partir daqui, ó. O vendedor entrou nessa vela, ele empurrou o preço cá embaixo, fazendo esse movimento, e logo após, ó, essa movimentação, a partir dessa região, o comprador, ele rejeitou esse movimento baixista, tá? E empurrou o preço até aqui, onde foi o fechamento dessa vela. Beleza? Então, se você, ó, reparar bem, tá? Se você reparar bem, você consegue observar aqui o seguinte: uma, ó, estrutura de baixa, beleza? Estrutura de baixa. Ah, mas uma estrutura de baixa e uma vela somente, como essa aqui? Sim, em tempos menores, tá? Só que eu estou usando um exemplo aqui como se fosse, por exemplo, para 1 minuto ou 5 minutos ali de expiração, beleza? Mas em tempos menores, tá? Uma vela de 1 minuto, você vai ver ali, vai ser capaz de ver diversas velas,
beleza? Numa única movimentação num tempo maior. Então, voltando aqui à explicação, tá? Eu tenho uma estrutura aqui de baixa, tá? Estrutura, movimentação baixista, estrutura de baixa, numa única vela, tá? Como essa aqui. Então, eu vou explicar vou mostrar para vocês um dos segredos de se operar tanto a favor ou contra, tá? Esse tipo de vela, contra a tendência, o que for, tá? Então, essa vela spinning top, se você vê aqui um spinning top, onde ele se encontre ali, ó, onde ele se encontre numa tendência baixista, beleza? Eu tô aqui numa tendência baixista, aí de repente, nossa, essa vela ela travou aqui numa região de suporte, tá? Minha, ali. Ou numa região ali de simetria, onde eu tenho uma região de fundo ou uma região de topo ali no passado, tá? Caso você tenha uma vela como essa aqui, travada nesse tipo de situação, pelo menos por 1 minuto, tá? Aqui, você pode esperar aí uma entrada da força oposta, tá? Entrada de compradores. Por quê? Porque esse tipo de vela, ela reverte, tá? O mercado, beleza? Pelo menos por 1 minuto, tá? Se você estiver operando ali em tempo de expiração de 1 minuto, vai ser pelo menos por uma vela. Então, tô aqui numa tendência baixista. Apareceu para mim o spinning top, travado numa simetria, tá? Não precisa necessariamente ser esses dois pontos juntos, tá? Uma dessas situações aqui somente já é o suficiente para que acarrete aqui uma entrada de compradores, beleza? Independente da cor do spinning top, tá? Independente da cor. Então, se você tiver aqui, por exemplo, numa tendência de alta, tive aqui um spinning top, comprador, tá? Vela verde aqui, tem uma região, ó, de resistência, bem aqui, spinning top, travado nessa resistência, nessa simetria, vai acarretar aqui, ó, vai acarretar uma entrada de vendedores, pelo menos por 1 minuto, tá? Então, se a tendência aqui no passado ela for uma forte tendência de alta, há uma chance aqui do comprador entrar novamente a partir dessa vela, tá? A partir dessa entrada forte aqui de vendedores. Então, quanto a isso, vocês precisam ficar espertos. Eu não tenho como explicar cada passo também, porque é algo que, infelizmente, leva bastante tempo para você poder assimilar, tá? Então, eu acredito que com essa explicação que eu esteja fazendo aqui, já vai ser o suficiente ali para você poder pegar algumas operações bacanas aí. Então, voltando aqui à explicação, tá? Eu tive ali um spinning top, então uma estrutura de baixa. Então, tendência de baixa aqui, tá? Spinning top no meio dessa tendência. Não tenho nenhuma região de suporte ou de simetria, tá? Não tenho aqui. Essa vela vai funcionar como um sinal de continuidade. Por quê? Pela própria movimentação da vela, tá? Ó, você já consegue entender o porquê, beleza? Essa vela, pela história que ela te contou, tá? Ela está fazendo aqui uma estrutura de baixa. Então o mercado vai fazer novamente, ó, isso aqui, tá? Sinal de continuidade. Não tendo nenhum tipo de simetria, não tendo nenhum tipo de suporte, nada que infrinja nesse tipo de situação aqui, tá? Essa vela ela vai servir como um sinal de continuidade. Então eu vou abrir aqui o gráfico para que nós possamos ver ali alguns exemplos, tá? Segura um pouquinho aí. Beleza. Eu tô aqui na Cotex, tá?
Ó, tô aqui no USD-PKR, beleza? Ó, já achei um exemplo bem aqui, onde eu já posso utilizar aqui para poder mostrar para vocês de uma maneira. Ó, eu tenho esse tipo de situação aqui, onde eu tenho aqui no passado, ó, uma região ali forte de rejeição vendedora, tá? A partir desse ponto, ó, o vendedor ele entrou de maneira forte, tá? Rejeitou o movimento comprador e após essa rejeição, que finalizou aqui, ó, essa vela finalizou bem aqui, o vendedor ele explodiu lá embaixo. Isso me mostra o quê? Uma região muito forte de vendedores. Por quê? Porque todo esse movimento, tá? Ó, todo esse movimento aqui, ó, todo esse movimento aqui, ele se originou dessa região, beleza? Então eu tenho vendedores fortes. Então, isso já é uma confluência para quê? Para que caso o mercado ele novamente ele chegue até aquela região, ele chegue próximo daquela região, tá? E me entregue ali um spinning top, beleza? Como do exemplo do vídeo aí, eu estou usando o spinning top porque é o tema desse vídeo. Então, caso eu tenha ali um spinning top travado nessa região, nessa simetria, o que que vai acontecer? Como eu expliquei, ó, no começo, o que que vai acontecer? Ó, bem aqui, essa vela ela vai reverter, tá? Pelo menos por um minuto, beleza? Então, pelo menos por um minuto aqui, ó, nós tivemos aí uma entrada de vendedores. Então, ó, como eu estava explicando ali em outro aspecto também, aí eu tenho aqui, ó, uma forte pressão compradora, forte tendência de alta, forte momentum, tá? Fluxo de vela compradora. Só que, ó, bem aqui, nós vemos fraqueza por parte do comprador, beleza? Então o vendedor entrou aqui. Ah, tem chance do comprador fazer aqui mais uma vela? Nem que, ainda que fosse ali uma vela pequena? Sim, tem chance, beleza? Mas com esse indicativo aqui, ó, dessa fraqueza por parte do comprador, tá? Isso também nos faria confiar, de repente, aqui um trade a favor do vendedor, uma vez em que ele já tenha mostrado ali força, beleza? Então eu tive uma vela forte de vendedores, me deixou entrega futura, tá? Engolfou 3 velas dos compradores e eu ainda tenho espaço para o vendedor poder fazer aqui mais uma vela, beleza? Mas eu não posso confiar um trade aqui diretamente. Ó, agora, eu tive outro exemplo aqui, tá? Isso aqui também reverteria o mercado, beleza? Só que aqui no passado breve, ó, eu já tive um rompimento dessa região. Então eu posso confiar que quando o mercado ele voltar e retornar aqui, o comprador vai entrar? Não, eu não posso confiar. Por quê? Porque eu já tive, ó, eu já tive aqui uma confluência, uma entrada, tá? Teria pego ali a minha vitória, beleza? Teria pego aqui a minha vitória, mas à frente o mercado rompeu essa região. Para que eu pudesse novamente confiar que essa região ela seria capaz ali de reverter o preço, pelo menos por um minuto, eu precisaria que o mercado novamente ele chegasse até aquela região, ele me entregasse ali uma vela na qual revertesse o mercado, tá? Para que eu pudesse pegar a próxima vez em que ele fosse chegar até aquele ponto. Por quê? Assim eu teria uma confirmação, beleza? Então, se você tivesse aqui você teria pulado esse trade, beleza? Teria pulado aqui. Então, se você tivesse, por exemplo, colocado um call após essa vela aqui, ó, tamanho do lote que você tomaria, entendeu? Por quê? Após esse rompimento, o mercado ele não te entregou nenhum tipo de confirmação, beleza? Então você não pode colocar trades
cegamente. Não pode fazer esse tipo de operação cegamente aqui, tá? Você precisaria de uma confirmação onde o mercado ele rompeu essa região, ele retornou aqui, você teve uma entrada de compradores, aí no futuro, tá? Na próxima vez em que ele travasse naquela região, aí sim, beleza, ó, vou pegar um call aqui, beleza? Aí sim. Ou, por exemplo, o mercado rompeu aqui, o vendedor ele quer dar continuidade, que ele tem interesse em fazer ali uma baixa, beleza? Mercado chegou até esse ponto, me entregou aqui um spinning top verde, vermelho ali, independente da cor. Fez esse movimento, você pode entrar aqui a favor dos vendedores, tá? Por quê? Porque você teria aqui tido uma confirmação, tá? Então o mercado ele rompeu essa região, travou aqui com o spinning top nesse mesmo ponto, beleza? É put diretamente. Agora, vou explicar aqui o porquê dessa vela não ter revertido aqui o mercado, tá? Ó, eu tive uma força por parte do comprador, uma máxima, ó, maior do que a máxima anterior, tá? Então os compradores eles já mostraram aqui, ó, uma mudança, um ganho ali de posição, beleza? O vendedor, ele tá já um ponto mais acima do que o ponto anterior, então isso está me indicando o quê? Continuidade para a estrutura de alta. Então eu ainda teria um espaço até esse ponto onde o comprador seria capaz de dar continuidade ali, beleza? Por conta disso, se você colocasse um put aqui, estaria ferrado, aí tomaria um loss aí de bobeira, beleza? Então, força compradora, estrutura de alta, sinal de continuidade de tendência de alta, sinal de continuidade de movimentação altista, de movimentação de compradores, beleza? Novamente, mais à frente, sinal de continuidade com pressão compradora. Uma vela muito pequena, sim, uma vela pequena, mas não deixa de ser ali, ó, não deixa de ter recebido ali uma pressão por parte do comprador e a tendência não deixa de ser uma tendência de alta, beleza? Então, enxergando por essas lógicas aqui, ó, tá? Enxergando por esse ângulo, ó, de uma maneira um pouco melhor ali, eu tive aqui, ó, uma entrada de vendedores, novamente entrada forte de vendedores. Nesse ponto aqui, ó, já vejo ali um rompimento, mas o mercado ele ainda tem espaço, tá? Até aqui. Então há uma chance do comprador entrar aqui e fazer uma vela pelo menos por um minuto, tá? Pelo menos por um minuto aqui, há uma chance do comprador fazer uma vela de retração, beleza? E, inclusive, se você pegasse bem aqui de baixo, a partir desse meio ponto, você teria ali uma, ó, eu tenho um level aqui, eu tenho também, possivelmente, mais uma confluência ali, mais um level onde confluenciaria, tá, com uma possível entrada aqui a favor dos compradores. Então, ó, rejeição compradora, uma vela menor do que a vela anterior, beleza? Menor do que a vela anterior. O vendedor ele rompeu uma região forte, tá? Então, 70% dos rompimentos no mercado são rompimentos falsos. A partir do momento em que o mercado ele rompe uma região, há uma chance ali de reverter pelo menos por um minuto, beleza? Regiões fortes, tá? Não é em qualquer lugar. Então, voltando aqui, ó, a explicação. Ó, comprador reverteu o preço, engolfou aqui, ó, engolfou o vendedor anterior, mostrou força, tá? Você colocaria um call aqui? Não, não sem uma confirmação. Por quê? Porque aqui no passado você tem um level, tá? Eu tenho aqui um level, ó, isso aqui não está aqui à toa, beleza? Então eu tenho aqui um level, eu não posso colocar um call diretamente, ainda que, ainda que o mercado esteja aqui, ó, fazendo uma estrutura de alta, tá? Então se você observar o seguinte, tive força vendedora, 4 velas aqui seguidas, tá? Com uma vela apenas do comprador.
uma vela apenas do comprador, que engolfou aqui uma vela de vendedores minha. Eu entraria aqui a favor do comprador? Não, não sei uma confirmação. Por quê? Porque eu tive uma força vendedora no passado, beleza? Então você não pode confiar, ó, nesse tipo de engolfo, sem uma confirmação, ainda que a tendência esteja aqui fazendo uma tendência de alta, beleza? Por quê? Caso o mercado ele tenha ali feito, ó, essa situação aqui de LTB, tá? De linha de tendência de baixa, onde me mostra aqui também a forte rejeição do vendedor, tá? Vendedores entrando forte ali, isso aqui, ó, estrutura de baixa sendo formada, beleza? Então, se você coloca um call aqui diretamente sem levar em consideração esses pontos, beleza? Você acaba tomando um loss aí por falta de atenção. Ó, força vendedora, engolfou 2 velas, agora sim, tem espaço para o vendedor, dar continuidade? Sim, tem espaço, tá. Vendedor, ó, já rompeu aqui essa região, ó, vendedor rompeu ali. Então você espera essa vela ela subir um pouquinho, pum, dá seu put ali com margem de segurança. Por quê? Porque ainda que essa vela, ela finalize aqui, por exemplo, em alguns casos, tá, fazendo uma pequena vela verde, e você entrou ali, com put, com margem de segurança, tu consegue pegar a tua vitória aí de boa, beleza? Sem problema. Em alguns casos, o mercado ele vai fazer aqui uma vela de retração verde, uma vela pequena aqui, tá? Então você também não pode colocar aqui, uma entrada diretamente, beleza? Tu não pode colocar entrada ali diretamente. Agora, deixa eu refazer aqui. Ó, beleza. Então tem um level aqui, foi rejeitado fortemente ali pelo comprador. Próximo level está distante, mas eu já vejo aqui, ó, rompimento por parte do vendedor. Vou explicar o motivo para vocês, ó. O mercado desse tipo de situação, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele fez essa estrutura, beleza? Fez isso aqui. Então, a partir do momento em que ele chegou até uma região, tá? Até a LTA ali, que eu tenho, e o comprador faz a entrada, tá? Tem uma entrada de compradores, como essa daqui também, por exemplo. E o comprador, ele faz uma mínima, ó, menor do que a mínima anterior, isso já me indica que o mercado tem interesse em romper esse level. Então o mercado ele facilmente vai romper essa minha LTA agora, tá? Facilmente o vendedor vai romper essa região. E após esse rompimento, ele vai buscar, ó, um suporte para que o comprador possa dar continuidade ali, ele vai buscar um suporte até essas minhas regiões, ó, como eu tenho, por exemplo, aqui, tá? Tenho aqui e tenho aqui também. Então o mercado ele vai chegar até esses pontos para depois o comprador entrar recebendo ali aquele suporte. Ó, rompimento forte, beleza? Nenhuma vela ali de retração do comprador, tá? Não tive vela verde aqui, beleza? O vendedor ele já rompeu diretamente, então há uma chance ainda do vendedor fazer mais uma vela aqui, vermelha, antes do comprador entrar, revertendo esse preço. Por quê? Porque o vendedor ele rompeu direto. O comprador, ó, não teve interesse em fazer uma vela aqui de retração para depois o vendedor dar continuidade. Então tem mais interesse do vendedor em dar continuidade, dar seguimento a essa pernada baixista, tá? Ó, como está acontecendo ali, há mais interesse do que por parte do comprador aqui, beleza? Ainda tem alguns levels aqui fortes do comprador, mas ainda, ó, tá distante, ainda há um gap ali, onde o vendedor é capaz de preencher, de fazer mais uma vela, beleza? Então tudo isso deve ser levado em consideração, para que você consiga fazer aí, trades cada vez mais assertivos, tá? Você precisa observar, precisa, imaginar todos os cenários possíveis, beleza? Ó, tem um level aqui também. Fraqueza aqui do vendedor indica o quê? Possível entrada de compradores na próxima vela. Pressão vendedora no final,
novamente o vendedor possivelmente vai dar continuidade. Por quê, ó? Ainda tem um gap, tem um espaço até aqui. Possivelmente ainda tem um level ali também, ó. Ainda há um espaço, ó. Há um gap a ser preenchido, beleza? Forte momentum, forte pressão vendedora, forte entrada de vendedores, fluxo de velas de vendedores ali. Próximo ponto de entrada de compradores está aqui, região forte. A partir dessa região, ó, 4 velas de compradores, 2 velas de compradores. Novamente eu tive aqui, ó, uma região forte ali no passado, beleza? Então, ó, rejeição por parte do comprador já sendo mostrada ali com aquele pavio, ó, comprador rejeitando esse movimento. Se essa vela, ela finaliza, ó, aqui, tá? Ela finaliza dentro dessas regiões, com rejeição, como está mostrando, há uma chance do comprador entrar ali na próxima vela, beleza? Ó, ainda há um pequeno gap, forte rejeição aqui do comprador, mas o comprador ele já está entrando aí novamente, diretamente. Então, se você observar, ó, vela forte, vela com pressão, só que corpo menor do que a vela anterior, novamente, uma vela que em alguns casos ela pode ser interpretada como um sinal de continuidade, só que nesse tipo de situação, ó, bem aqui, tá? Como eu tenho esse level forte ali, entrada de compradores, eu vou confiar aqui que o vendedor ele vai fazer mais uma vela? Não, eu não posso confiar. Porque ainda que eu tenha aqui, ó, no passado, uma força vendedora, eu não posso confiar. Uma vez também que o comprador ele já rejeitou aqui essa vela, ó, esse movimento já rejeitou fortemente a partir desse ponto, beleza? Então, rejeição compradora, vela finalizada em pontos de entrada de comprador, em zona de comprador forte, o que que você acha que vai acontecer aqui? Então, guys, eu vou estar finalizando aqui nesse momento, tá? O vídeo já levou aí 27 minutos. Essa foi a explicação de hoje, beleza? Uma leitura de pavis aí. Não foi uma leitura completa, tá? Completa, perfeita, mas eu fiz o máximo que eu pude com o pouco tempo que eu tive. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se você gostou desse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal, deixar seu joinha, deixa seu comentário aí também, suas dúvidas. E até a próxima. Fiquem com Deus aí.